Pois é, amigos, eu não sou filho nem irmão do Mr. Bean, já vou avisando. O clima tá meio londrino aqui em Porto Alegre, chovendo, e nós no Morris Minor, que foi considerado um dos carros mais icônicos, mais importantes do século XX. Um dos 5 carros mais importantes do século XX. O Morris Minor foi apresentado oficialmente em setembro de 1948 num festival de carros na Inglaterra, em Earls Court, que até hoje é um bairro extremamente sofisticado lá de Londres. Mas o projetista desse carro, o grego naturalizado inglês Alex Sigones, que também é um mito da indústria automobilística, pois o Sigones era um cara afiliado ao Partido Socialista Inglês. Ele era um cara, um projetista que tinha um sonho, um carro para a massa. A exemplo do que aconteceu em 1900 e nos anos 30 com o Ferdinand Porsche, que bolou o Volkswagen, o carro do povo, que foi o carro que Hitler adotou para motorizar a população alemã. Nos primeiros modelos saídos, acredito que em 1900, um pouco antes da Segunda Guerra, 1938, já tinha Fuscas circulando pela Alemanha. Pois esse aqui seria então o Fusca inglês, o carro que seria para o povo, o carro que tinha algumas inovações que o próprio Fusca não tinha. Primeiro, a sua feição quadrada, um design muito mais esportivo, um design de linhas quadradas, mas mais impressivas, mais esportivas que as linhas do Fusca, e aproveitamento de 80% da plataforma para o transporte de passageiros num carro que tem 3 metros e pouco de comprimento. Foi um impacto. Esse carro foi produzido desde os anos 50, foi lançado oficialmente o Morris Minor lá por 53, eu acredito, e foi produzido ininterruptamente pelos ingleses, pela British Motor Corporation, um orgulho da Inglaterra, até 1972. Depois, ele saiu de mercado. Em 2000, a BMW compra a ideia. A alemã BMW resolve colocar o Mini como Mini Cooper. Depois do Morris Minor veio ainda o Mini Cooper. E a BMW faz uma reescritura, reescreve o Mini Cooper, assim como a Volkswagen fez com o Beetle. Claro que se você olhar esse original que vocês estão vendo na tela, filmado pelo competentíssimo Derli Santos, vocês veem que é um carrinho extremamente interessante e o mais impressionante, contemporâneo de linhas até hoje. Você não pode dizer que esse carro seja um carro ultrapassado em design, porque não é. Ele continua sendo, né, Paulo? Eu estou com o Paulo Martins, que é o diretor da PRM. Mais do que isso, ele é engenheiro mecânico, é um colecionador. Ele conhece tudo de automóveis antigos, de antigo mobilismo, que é algo que renasce também do Brasil. Cada vez o antigo mobilismo tem força maior. E o Paulo é proprietário na PRM, que é a sua revenda, que revende carros clássicos. Cada vez que eu entro lá, eu vejo coisas diferentes. Sempre tem coisas que me deixam babando, que eu acho esses carros clássicos fantásticos. Eu retrocedi do tempo com esse painel de madeira, original. Esse carro é de 72, não é dos anos 50. Mas é um carro de 1000 centímetros cúbicos, com motor de 53 HPs. Paulo, esse carro foi realmente importantíssimo na história do automóvel, né? Perfeitamente. E eu acho que o ícone da história do carro que nós estamos fazendo a filmagem no momento é a famosa história do Mr. Bean, né? Sempre que a gente faz alguma gravação com automóveis antigos, e já fizemos algumas, né, Renato? Sempre tem alguma história ligada ao cinema, à televisão, a um seriado, ou enfim, qualquer coisa do gênero que notabiliza o produto e as pessoas conhecem através da história, né? Agora, tirando o Mr. Bean, que deve estar muito rico lá na Inglaterra, qual é a importância desse carro? Qual é... eu vejo que você não é muito fã do novo Mini Cooper, né? Você é fã dos antigos, né? Verdade, Renato. Eu também comercializo veículos novos. E em função do tempo que a empresa existe... Você já vendeu muito Mini Cooper, aliás, da nova geração BMW, né? Correto, já foi vendido. Mas é um carro que ele tem umas peculiaridades que, de repente, o comprador
que fica impressionado com o veículo e com a história, mas não conhece as características do veículo. E ao passar a ser proprietário de um veículo desse, de repente encontra algumas características que não vão de encontro ao que ele estava imaginando. Principalmente a dureza das suspensões, é um carro muito rígido, né? Essa é a primeira. Até porque resolveram botar no Mini Cooper um motor potentíssimo, né? São carros muito velozes, né? Exatamente. Que não é a história. O Mini Cooper também depois, eu lembro que já nos anos 70, ele chegou a ganhar inclusive ralis de velocidade, ganhou o Rally da Córcega, ganhou o Rally, enfim, ralis na Itália, ele virou carro de competição também, porque até hoje ele tem uma excelente estabilidade. Essa plataforma que coloca essas rodas na extremidade, não é? Da plataforma. Essa característica, e tu colocou bem agora, ralis, esse carro era um grande vencedor de ralis justamente pela pequena distância entre eixos, incrível. O que facilitava fazer o sistema sinuosos, curvas bastante sinuosas em subidas e descidas, que os carros de um entre-eixo maior tinham mais dificuldade. Uma outra característica desse veículo que nós estamos aqui no momento, veja bem, o tamanho dele é minúsculo e nós estamos aqui dentro perfeitamente confortáveis. 3 pessoas de uma estatura média. Estamos precisando de regime, no entanto, depois nós vamos ficar melhores ainda, entendeu? Porque 80% aqui da interior aproveitado para habitáculo. Impressionante. Depois, outras marcas, a própria Fiat copiou no Uno, hein? O Uno é um derivado deste carro aqui. Os primeiros Unos e tal, que era aquela coisa. Pequeno por fora, enorme por dentro, né? Paulo Martins, diretor da PRM, nós mostraremos aí alguns outros clássicos para vocês. Clássico que não falta lá no PRM. Tem que dar força para o Paulo, que é um amante do antigo mobilismo, é um cara que conhece muito. Não faz isso, Paulo é um empresário, né? Não visa lucratividade acima de tudo, de jeito nenhum. Eu conheço o Paulo, ele tem uma série de critérios para comprar os carros no Brasil e no mundo, esses carros clássicos. Não é qualquer coisa que pode entrar lá na revenda do Paulo, não. Este aqui é um carro original e 80%, ele recebeu a placa preta da originalidade. E aí eu agradeço a tua presença do Paulo e mostramos aí o carro do Mr. Bean, sem o Mr. Bean, né? O Mr. Bean nessa altura certamente está lá na sua vila, na Suíça, aposentar também já não tinha mais muita graça mesmo, tinha que se aposentar, entendeu? Mas ao menos o tal de Mr. Bean marcou época aqui com o Morris Minor. Aliás, o Morris Minor marcou muito mais que o Mr. Bean, eu tenho certeza absoluta. O programa prossegue.